Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado por mais este dia estarmos juntos. Já estamos em 16 de fevereiro e continuando nossa jornada bíblica de cada dia, para que a palavra de Deus nos conduza e seja a lâmpada para os nossos pés, o nosso caminhar. Eu lhe convido agora para meditarmos juntos esta palavra que alimenta, que sacia, que orienta e que é a própria palavra do Senhor que chega até os nossos corações. É o Cristo palavra que se fez carne, que se fez pão e que se faz irmão e que agora está a nos iluminar. Obrigado a você pela companhia de todos os dias, obrigado a você pela delicadeza de compartilhar, dos comentários, das curtidas. Muito obrigado mesmo por esta generosidade e sintonia. Nesse dia 16, continuamos o Evangelho de Marcos, continuamos o capítulo 8 e hoje são os versículos 27 a 33. No caminho, Jesus pergunta aos discípulos. Ele pergunta aos discípulos, nós estamos começando o assim chamado Evangelho do Caminho. Jesus pergunta a eles: quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos vão responder com perguntas, com respostas, ou melhor dizendo, bem próximas. Comparam ele com os profetas, até nomeiam alguns profetas. E na sequência, Jesus pergunta: sim, e vocês? Quem dizem que eu sou? É a pergunta da fé que exige uma resposta não com palavras, mas com atitudes. Pedro responde em nome do grupo, ele é dos primeiros. Pedro, com a sua espontaneidade, responde: tu és o Cristo. Marcos é mais sucinto na resposta. Quando Pedro dá essa resposta, Jesus começa então a explicar quem é esse Cristo, para evitar aquela mentalidade errada que estava ainda presente no grupo. Lembremos que ontem, com aquele episódio do cego, da cura do cego, do primeiro cego, que não tem nome, que estava na cidade, Jesus vai para fora da cidade, que ele começa a ver perfeitamente. Esse olhar é o olhar da fé, que reflete nos discípulos. Então, agora, Jesus já podia fazer o primeiro anúncio, como nós sabemos, como nós vamos ver ao longo do Evangelho, ainda serão mais 2 anúncios, são 3 anúncios da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus vai dizer abertamente, claramente, como diz o texto, que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas depois de 3 dias vai ressuscitar. É preciso, inclusive, algumas traduções dizem, que ele passe por tudo isso. Diante dessa realidade, Pedro, que tinha tomado a iniciativa de proclamar a fé no Messias, no Cristo, ele chama Jesus do lado e começa a repreender Jesus. Aqui Marcos não fala o que Pedro diz a Jesus, só diz ele começa a repreendê-lo. Jesus se volta, olha para os discípulos e começa então a repreender Pedro, a corrigir Pedro. E ele diz uma frase que em algumas traduções diz: vai para longe de mim, ou então, como eu gosto, passe para trás de mim. E ele chama Pedro de Satanás, aqui tendo presente o significado da palavra Satanás, que é aquele que divide, é aquele que engana, é aquele que acusa, é aquele que quer tirar as pessoas do caminho correto. Então, Jesus, ao chamar Pedro desse nome, está dizendo: passe para trás de mim, venha comigo nesse caminho e não queira me tirar daquele caminho que o Pai me mandou trilhar. E
Diante de tudo isso, ele diz: tu pensas as coisas dos homens e não as coisas de Deus. O pensamento de Pedro e dos discípulos ainda estava com aquela mentalidade triunfalista, com aquela mentalidade de um Messias, de um Cristo guerreiro, político, da violência, que faria com que Israel retomasse o seu poderio perante Roma e os seus exércitos. E Jesus não é esse Messias, ele assume o Messias sofredor, o servo sofredor, lá do profeta Isaías, como daqui a pouco, durante a Quaresma e principalmente ali na Semana Santa, nós vamos escutar. Por isso, meus amigos, hoje nós não precisamos, não é uma enquete que nós estamos fazendo, não é uma entrevista, não é uma pesquisa de opinião para saber quem é Jesus, não é definição. Definição, você pega o dicionário, você vai lá, a palavra e lê isso, é conceitos. Não é isso. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? É questão de identidade. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Qual é a incidência do ensinamento de Jesus na nossa existência? Porque de conceitos, nós vamos no computador, ele está aqui do ladinho, nós falamos o nome do Google, da Alexia, e eles vão dizer para nós o que nós queremos saber. Então, conteúdo tem muito, definição tem muito, e aí entram até em conflito, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Mas aqui, nesse momento, queridos amigos, é a resposta da fé. Porque se nós temos uma imagem de Jesus, por exemplo, aquelas pessoas respeitam, mas aquelas pessoas que acham que Jesus foi uma pessoa boa, que viveu lá 2000 e tantos anos atrás e que agora não faz mais nada, que ele não é o crucificado, ressuscitado, que morreu em decorrência de um sistema que não quis se abrir à novidade e que morreu para nos resgatar pelo nosso pecado e que agora está vivo para nos salvar e que a sua presença é uma presença viva na comunidade, nos irmãos que sofrem, na Eucaristia, na liturgia, na palavra, nos ministros ordenados, na assembleia, no doente, no pobre, no encarcerado, naquele que está aí na rua sem um teto, sem dignidade. Se nós não reconhecemos Jesus vivo, crucificado, sim, lá na cruz de madeira e nas cruzes de hoje, dos dias de hoje, da fome, da miséria, da injustiça, da violência, e se nós não reconhecemos Jesus, que é nosso companheiro, que é nosso irmão, então nós vamos ficar apenas no conceito. E isso não mexe, não toca, não encanta, não aquece o coração de ninguém. Por isso que hoje eu convido você para juntos testemunharmos quem é Jesus. É aquele Senhor, é aquele ao qual entregamos a nossa vida, é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa existência, é a certeza de salvação, é aquele que nos une, nos reúne e que nos faz todos irmãos. Vamos juntos, não tanto com palavras, mas com atitudes, proclamar essa verdade ao coração das pessoas. E que assim possamos passar mais este dia na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia. Deus te abençoe hoje e sempre.